Glória a Deus. Já vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu hoje quero falar contigo do amor. Mas primeiro eu quero que você olhe para essa porta ali. Alguém está vendo a chave? Consegue ver a chave? Pergunta aí, irmão, está conseguindo ver a chave lá? Muitas das vezes as chaves elas são pequenas, elas são minúsculas. Talvez você nem esteja enxergando a chave que está sendo colocada todo domingo nas suas mãos. Talvez você não esteja entendendo a palavra que está sendo ministrada sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, os teus filhos, os teus irmãos, mas Deus está colocando uma chave dia após dia para abrir portas que vão mudar a história da tua casa, para abrir portas que vão mudar a história dos teus filhos, para abrir portas que talvez ninguém imagine. Essa porta ela foi aberta, mas foi uma pequena chave. Então, por mais que você ache assim, mas foi só uma pregação de um pastor humilde, não foi nem um famoso que veio pregar domingo. Mas eu quero que você entenda, não despreze as chaves que Deus está colocando sobre a tua vida. Não despreze a palavra que está sendo ministrada sobre você todo domingo. Porque por mais simples que ela seja, se você virar essa chave, a tua vida, a tua história vai ser ativada e algo sobrenatural acontece na tua vida ainda em 2023. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Evangelho de João, o capítulo é o 15. Hoje eu saí do verso 8. Que eu queria falar de amor. Hoje eu falei, eu quero falar de amor porque Deus me ama. E então fala pro teu irmão, essa palavra é para você. Pensa numa palavra gostosa. Que eu falei, meu Deus. Hoje ela aumentou mais uns 15 folhas. Aí eu falei, ainda bem que deu uma hora para eu pregar hoje. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é um sentimento, e sentimentos eles regem as nossas vidas. Os sentimentos eles fazem com que as nossas vidas que ela vá tudo bem, ou que ela simplesmente, alguém fecha aquela porta por favor, ou que ela simplesmente destrua a nossa vida. Existem pessoas que elas são movidas pelo ódio, pela raiva. Existem pessoas que elas não conseguem se conter por nada que esteja acontecendo, por situações adversas. Elas são movidas por sentimentos que foram coisas que foram lançadas lá atrás. Existem pessoas que não avançam na vida porque quando era criança recebeu uma palavra de maldição, uma palavra mal sobre a vida dela, e ela fica carregando aquilo por anos e anos. E Deus falou assim: filho, eu quero te libertar, filho, eu quero mudar a sua história, filho, eu quero te tirar desse mar. Mas a pessoa ainda está presa naquele sentimento e ressentimento. Existem pessoas que o casamento não anda, por quê? Porque elas estão presas ainda ao as coisas que aconteceram no namoro, as coisas que aconteceram no antigo casamento, e as pessoas não conseguem seguir a vida. Elas estão presas no passado, são pessoas completamente, totalmente dependentes emocionais. E eu quero hoje te dar algumas pistas, algumas áreas do potencial da sua vida, que por mais que eu acabei de falar, que o sentimento muitas das vezes ele te distrai, mas esses sentimentos também são pistas de algo que faz você frutificar, de algo que vai fazer você avançar a 30, a 60, a 100, a 1000, vai fazer você frutificar tudo aquilo que Deus falou que você frutificaria. Eu quero te dar alguns sinais. Eu quero te dar algumas chaves que vão mudar a tua história. Existem algumas coisas na nossa vida que por si só já dizem onde vamos frutificar. E essas áreas são identificadas a partir de algumas atitudes ou sentimentos. Vejamos qual é. E o primeiro indicador da frutificação é a indignação. Fala para o teu irmão, indignação.
indignação. Aí você fala assim, pastor, aí não. Eu vou frutificar quando eu estiver indignado. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual é o meu chamado? Eu não consigo entender, eu não sei qual é o meu chamado. Mas você precisa entender que muitas das vezes aquilo que te deixa indignado, aquilo que te deixa muito revoltado, faz parte de um indicador do maior chamado que Deus tem para a sua vida. Meu Deus. Aí você fala assim, o quê? Como assim? Eu vou te explicar agora. Existem coisas que quando você vê acontecendo ou deixando de acontecer, geram em você um sentimento de indignação. Isso pode ser um indicador do seu chamado em Deus. Ou seja, o problema é que mais enfurece é o problema que Deus tem te designado para resolver. Uma vez eu entrei na igreja, estava desviado há muito tempo, porque na verdade eu fui criado na igreja, mas muito fora da igreja. E eu queria entrar na igreja, porque dentro de mim, por mais que eu estivesse no mundão, por mais que eu estivesse perdido, por mais que eu me achasse um fenômeno da dança, existia um vazio dentro de mim. E aí eu entrei na igreja, convite de uma menina, entrei, eu fiquei apaixonado pelo louvor, foi algo que mexeu comigo. O pastor pregando aquela palavra, ela me envolveu, mas o problema é que no momento em que aquele culto acabou, eu falava assim, poxa, está faltando algo. E a menina chegava e falava assim, esse aqui é o meu amigo. E eles olhavam assim, fala. Esse aqui é o meu amigo, olha aqui. Fala, beleza. E aquilo me gerou um mal dentro de mim que eu falei, poxa, eu fui tão envolvido pelo louvor, eu fui tão envolvido pela palavra, mas faltou o amor das pessoas. E aquilo gerou uma indignação dentro de mim que no momento em que eu me entreguei para Jesus, eu falei, não, eu não posso deixar isso despercebido. Eu preciso atentar as pessoas que entram na igreja, porque as pessoas talvez elas estejam do seu lado, e você fala assim, eu sou um visitante, eu sou mais uma pessoa, mas existem pessoas que estão entrando num lugar como esse, e por mais que a palavra seja mais linda, por mais que venha o pregador famoso, por mais que venha o cantor famoso, por mais que seja o que for o culto, a pessoa precisa de um abraço seu. A pessoa precisa de um toque seu. Às vezes é você quem tem que colocar a mão e orar por ela, porque Deus quer te usar. E muitas das vezes você não entende isso. Então muitas das vezes eu ficava indignado e falava assim, como é que as pessoas entram na igreja e saem da igreja e ninguém percebe? Então a primeira coisa que eu sempre falo, quando eu falo da visão da nossa igreja, é algo importantíssimo. Você precisa perceber as pessoas dentro da igreja, você precisa dar um abraço, você precisa dizer, ei, seja muito bem-vindo, você precisa trazer uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, você precisa dar no mínimo um abraço no visitante, da pessoa que entra e sai daquele lugar. É muito importante você perceber as pessoas que entram na igreja. Lá nisso, Felipe, homem de Deus, também já é de casa. Mas a verdade é, você precisa perceber cada um que entra e sai, para que as pessoas entendam, peraí, eu entrei naquele lugar, mas eu fui percebido. Isso era algo que gerava uma indignação em mim, isso era algo que gerava algo que eu falava assim, peraí, como é que a pessoa entrou e eu não pude dar um abraço, como é que a pessoa entrou e ninguém foi lá e percebeu que às vezes ela precisava só de um abraço. É interessante e importante você entender que muitas das vezes você vai ter uma revolta dentro de você, por quê? Porque eu não tive um pai, porque a minha mãe não cuidou de mim, porque eu fui desprezado pela minha família. Talvez isso gere indignação em você, mas às vezes Deus está falando assim, ei, hoje você está recebendo uma palavra para te curar sobre isso, para que você entenda, por mais que o teu pai não tenha cuidado de você, por mais que a tua mãe não tenha cuidado de você, por mais que a tua família tenha te rejeitado, você precisa ser alguém que vai dar amor aos teus filhos, que vai semear a vida sobre a tua casa, que vai fazer a diferença na vida dos teus familiares, que vai fazer a diferença para aqueles que nunca fizeram nada por você. Você precisa gerar uma indignação santa, você precisa se revoltar e
que é certo, porque isso me revoltou, isso mexeu comigo, mas eu vou cumprir o propósito de Deus sobre a vida de uma pessoa. Todavia, antes de tudo, não confunda a indignação com raiva contra outras pessoas. Indignação é uma atitude de não mais permitir que algo continue acontecendo. A sua indignação sinaliza muitas coisas. Uma delas é, a nossa indignação é um sinal do tipo de uma unção que possuímos. Observe o tipo de problema ou opressão maligna que enfurece mais você. Essa santa indignação é um sinal da sua unção e a direção de Deus para a sua vida. Pensa num homem chamado Saulo, também chamado Paulo. No momento em que aquele homem ele se converte, num determinado momento ele tem uma visão dos céus e Deus fala para ele: passa para a Macedônia, porque eu tenho uma obra para fazer lá. E Paulo vai para aquela cidade e roda de um lado para o outro, roda de um lado para o outro, e de repente uma mulher começa a elogiar: esse aí é Paulo, aquele lá é Silas, eles são homens de Deus. E a mulher elogia, e a mulher fala, e Paulo passa um dia, passa outro. Eu acredito que talvez se você fosse o Silas, do lado de Paulo, talvez no primeiro dia Paulo já percebeu: está me elogiando muito, mas isso aí é seu cão. Talvez se fosse você ou eu lá: ô Paulo, aí ó, nós estamos famosos, hein? Hoje estão gritando nosso nome, vamos lá dar um autógrafo, vamos lá fazer alguma coisa, vamos mostrar que nós somos alguém. E Paulo: nossa, é demônio. Só que olha só o que diz Atos capítulo 16. Isto se repetia por muitos dias. Paulo ia, voltava, e a mulher falava: ei, esse é Paulo, esse é Silas, eles são homens de Deus. E Paulo, então, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Está entendendo? Paulo falou assim: ei, eu estou indignado porque eu não posso ver essa mulher oprimida. Eu estou indignado porque eu não posso ver e continuar acontecendo isso. Essa mulher está sendo oprimida por homens e por demônios. Aí Paulo falou assim: eu preciso libertar. Eu quero que gere uma santa indignação em você ao ver a pessoa oprimida nas ruas, ao ver a pessoa depressiva nas ruas, ao ver pessoas que estão completamente perdidas, sem entender o propósito de Deus para a vida dela. No momento em que você olhar uma pessoa possuída, no momento em que você olhar alguém que não tem caminho, não tem direção, precisa se gerar algo dentro de você, uma indignação, e falar assim: ei, não pode continuar acontecendo. Eu fui chamado, escolhido, ungido pelo Senhor para trazer as boas novas, ungido pelo Senhor para trazer vida, para trazer libertação sobre essa pessoa. Você precisa gerar isso dentro de você, olhar e falar assim: por mais que as pessoas digam que não vai chegar, que não vai alcançar, que não vai gerar vida, Deus me chamou para gerar vida sobre ela. Deus me chamou para gerar vida sobre ele. Paulo, ele se indignou, ele se revoltou com a situação e falou: essa mulher não pode ficar presa, ela não pode continuar sendo oprimida por demônios. E isso é um indicador muitas das vezes na sua vida. Talvez você não entenda algumas coisas que estão te revoltando, mas você fala assim: ei, eu nasci para consertar isso. Por mais que a política aconteça assim, os roubos, né, na política, o roubo assim, assado. Ei, talvez Deus está falando assim: eu estou te gerando essa indignação, essa revolta, para que você se torne um homem de bem naquele lugar, para que você possa cumprir o meu propósito naquele lugar. Às vezes as coisas estão te revoltando no trabalho, na escola, aonde quer que seja. Deus está falando assim: um dia eu quero te levantar para ser um professor melhor que esse. Eu quero te levantar para ser um líder justo, honesto, para cumprir o meu propósito sobre essa empresa. Então muitas das vezes algo está te gerando uma indignação. Não vá descabelar, não vá ficar louco. Simplesmente fala assim: ei, eu vou estudar e vou ser melhor que ele. Eu vou fazer e vou chegar àquilo que Deus tem, porque eu posso cuidar disso melhor do que essa pessoa tem cuidado. A nossa indignação nos mostra o tipo de problema que Deus nos tem chamado para resolver. Se algo o deixa enfurecido, saiba que Deus está separando para lidar com aquele tipo de problema. Paulo, em Atos capítulo 17, ele também está agora passeando em outra cidade, mas
Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, se indignava de face à idolatria dominante naquela cidade. Atos 17, verso 16. A verdade é, Paulo falou assim, Paulo estava naquele lugar esperando e falava assim, poxa, uma pessoa adorando um poste, a outra adorando um cachorro, a outra adorando um Deus de madeira, a outra adorando isso, a outra adorando aquilo. Ele falou, peraí, essas pessoas estão completamente perdidas, essas pessoas estão completamente sem direção, essas pessoas estão adorando deuses que não existem, deuses falsos. Ele falou assim, essa pessoa não pode continuar aí. E sabe o que acontece? Muitas das vezes você vê isso. Muitas das vezes você vê pessoas completamente sem direção, pessoas que não sabem nem para onde ir. E Deus está falando contigo, eu quero ativar em você uma indignação que vai falar assim, ei, eu vou chegar naquele lugar onde existia um altar do Deus desconhecido e falar assim, ei, eu vim amando do Deus desconhecido. Eu vim falar para vocês de um Deus que transforma vidas, de um Deus que transforma corações. No meu curso de teologia, de uma professora, baixinha assim, não lembro o nome dela, mas ela era, pensa numa mulher ungida. Ela disse que um dia ela subindo para o apartamento dela, do lado do apartamento dela tinha uma quizumba lá de um negócio lá de revelar, não sei o que. Ela entrou no elevador, entrou um rapaz com ela. O rapaz ele entrando no elevador, ele falou assim, você sabe onde que fica a pessoa tal que faz as revelações? Ela falou assim, sei. Mas qual andar? É no meu andar. Aí ele entrou e ela ficou revoltada dentro do elevador. Ela falou assim, meu Deus, e agora o que eu faço? O cara tá indo pra lá, o cara tá indo pra lá. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E ela subindo no elevador sem saber o que falar para aquele homem que estava indo à procura de um guia espiritual, indo à procura de um Deus que talvez nem iria ajudar, que não tinha a verdade de ajudar. E ela sem saber o que fazer, chegou no andar dela, o elevador abriu, ela olhou para ele, não sabia o que fazer, ela falou assim, aquela porta ali. Aí na hora que ele foi bater na porta, espera aí, você vai entrar neste lugar, mas se você quiser, eu tenho um Deus que pode mudar a tua história. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se o teu problema é o teu casamento, eu não sei se o problema é com os teus filhos, eu não sei o que você está enfrentando, mas o meu Deus é muito mais poderoso do que aquele que eles estão oferecendo ali. Aí aquele homem falou assim, ela falou que o homem tremeu. Aí ela virou as costas e foi aliviada para o apartamento. O homem bateu na porta, entrou, saiu, bateu no apartamento dela e falou assim, me apresenta esse Deus. Meu Deus. Ela falou que um ano depois ela encontrou esse homem. Ela levou ele para dentro do apartamento, pregou o evangelho para ele, orou com ele, falou com ele que o problema dele era no casamento. Ela falou, um ano depois eu encontrei com ele. O casamento restaurado, a vida restaurada. Aleluia. Com Jesus. Foi uma indignação que aquela mulher gerou. Ela falou, não posso deixar ele ir. E ela pediu para ele, pediu para mim, para indicar o caminho errado. E agora? Sendo que eu tenho o caminho certo, sendo que eu conheço aquele que tem as palavras de vida eterna. Aquela indignação dentro dela falou, ei, você vai entrar neste lugar, mas o Deus que eu tenho para te oferecer é um Deus verdadeiro. Você pode dizer aleluia. Aleluia. A nossa indignação é uma pista daquilo que nós somos. Nós revelamos que tipo de pessoas somos pelo tipo de situação que nos trará fúria. Tem gente que não frutifica mais porque ele aceita tudo passivamente. Meu filho está nas drogas, mas já coloquei nas mãos de Deus, né? A pessoa sabe que a vida está um caos, o filho está perdido, as coisas estão acontecendo. Meu casamento está acabando, mas eu estou orando. Aquele negócio, estou orando. Aí eu falei, rapaz, negócio, estou orando, sabe o que é? Aquela frase do pessoal do exército, está orando, soldado. Mas tem gente que fala assim, não, está tudo indo de mal a pior, mas eu estou orando. Aí eu falo assim, cara, tem coisas que não é só orar.
A oração, ela exige ações. A oração, ela exige com que você faça algo, que você tome decisões, que você avance, que você cumpra algo. E muitas das vezes a pessoa não estou orando e as coisas assim. E Deus está falando, é hora de agir, é hora de fazer algo. Tem que tomar uma ação. Não adianta só orar. Deus, Ele quer que você ore, mas que você age. Amém? Amém. Então, gere uma santa indignação sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o que for. Ei, se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que jejuar, eu vou jejuar. Se tiver que levantar a minha voz e começar a falar, eu vou falar. Mas se tiver que calar, também tem que calar. Porque a gente, muitas das vezes, pensa, eu vou falar, vou fazer, vai acontecer. Né? Todo mundo ao meu redor está perdido, só eu sou o crente aqui em casa, eu sou o bom, eu sou o santarrão. Tem horas que a gente tem que aprender a calar. E entender que, não é hora de falar. Não é hora de chegar e mostrar eu sou religioso. Porque religião não serve para nada. A verdade é, vocês precisam entender, nós precisamos entender, que muitas das vezes estamos errados em falar, mas muitas das vezes estamos errados em calar. Às vezes Deus está falando, é a hora, o momento, o tempo certo de falar. É a hora, o momento, o tempo certo de cumprir o propósito na tua casa, na tua família. Não fique parado, não fique estagnado. Gere uma revolta dentro de você e fala assim, ei, Satanás não vai continuar prendendo meus filhos nas drogas. Satanás não vai continuar destruindo o meu casamento. Satanás não vai continuar destruindo a minha casa. Ei, Satanás não vai fazer o que ele está tentando contra os meus filhos. É preciso gerar uma indignação dentro de você e falar, eu vou tomar uma ação prática para mudar a história. Eu vou tomar uma ação prática para mudar tudo. E nesses dias, que o Senhor possa atiçar em nós uma santa indignação por tudo aquilo que indigna a Deus também. Pais e filhos, a injustiça com os mais fracos, a pobreza ou as doenças. É necessário gerar uma indignação em nós para dizer, eu vou mudar o quadro, eu vou chegar diferente. Eu falei aqui da pobreza e eu falei, caraca, eu gosto de ver a cidadã chegar para mim e falar assim, pastor, eu fiz isso, e aí eu fiz uma meta, e eu fiz assim, eu fiz assado, e eu alcancei a minha meta. Rapaz, muitas das vezes a gente está lá com dificuldade financeira, está com isso, está com aquilo, mas quando a gente pega uma chave, a gente começa a virar a chave e fala assim, aqui eu tenho aonde bater uma meta financeira, aqui eu tenho onde arrumar um dinheiro, aqui eu tenho onde conquistar algo, e as pessoas vão conquistando. Mas tem gente que não pegou a chave ainda. Tem gente que na hora que o pastor está pregando, não é nem famoso, aí... Mas tem gente que pega a chave e vira e fala, meu casamento mudou, a minha vida financeira mudou, a minha história mudou, algo mudou através de um estudo, através de uma palavra, através de uma pregação. A minha vida foi transformada através da palavra de Deus. A minha vida foi transformada através da pregação. Porque eu ouvia, eu anotava, eu praticava. Bem-aventurados os que ouvem e praticam os mandamentos dessa lei. Bem-aventurados que praticam a palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Não confunda indignação com reclamação, murmuração. Indignação é não querer mais ver o povo perecer no Egito. Murmuração é reclamar do livramento e aquilo que Deus tem colocado diante de você no deserto. Moisés ele levou 40 anos para atravessar o deserto, para chegar aonde Deus havia uma terra prometida para ele. Hoje, 2 horas de carro, você alcança o lugar de onde eles saíram até a terra prometida. 2 horas de carro, dá para ir em um dia, dá para ir e voltar no mesmo dia. Mas por que aquele povo ficou 40 anos rodando, 40 anos em círculo? Por que a tua vida muitas das vezes não avança? Por que as coisas não acontecem? Aquele povo murmurou, aquele povo desprezou o que Deus tinha para eles, aquele povo fez o que não era para fazer, falou o que não era para fazer.
Deus falou a Moisés, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que me murmura contra mim? Tenho ouvido as suas murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Deus falou assim: vocês estão murmurando contra mim, vocês estão falando contra mim. Quer saber? Vocês não vão entrar na terra. Aqueles que foram contados de 20 anos para cima, os cadáveres vão ficar aí mesmo. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, o filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Pensa no povo atribulado, pensa no povo endemoniado. Era tudo crente, era tudo uma congregação de Deus, era o povo que Deus estava libertando do Egito, mas aquele povo atribulou a Deus de uma forma que, no momento em que Deus dava o maná, dava o pão, eles começavam a reclamar e falar: nós temos nojo desse pão, nós temos nojo disso aí. Ao ponto de Deus se enfurecer de tal forma que Ele manda serpentes para que pique o povo, que todo o povo morresse. Mas ainda Moisés vai, clama pelo povo e Deus dá o livramento. Mas pensa num povo que revoltava a Deus dia após dia. Era aquele povo no deserto. Alguns líderes se levantaram contra Moisés, querendo apedrejar e dizendo: ei, levantemos outros líderes para nós voltarmos para o Egito. Esse líder aí não presta mais. Vamos levantar um outro líder, porque nós queremos voltar para lá, para o mundão. Nós queremos viver o passado, nós queremos viver projetos passados. Nós queremos voltar para a escravidão. E aí eles tentaram levantar outros líderes. Só que em Números 13, verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A verdade é, Moisés ele levanta 12 líderes, um de cada tribo de Israel, para que eles fossem olhar a promessa, para que eles fossem olhar a terra da promessa e dizer: ei, vamos entrar porque ela já é nossa, Deus já nos prometeu, a terra é boa. Só que no momento em que aqueles homens eles olham a promessa, eles falam assim: a terra é boa, manda leite e mel, o negócio é bom, só que lá tem gigantes, só que lá vai ser impossível de chegar. O que eu quero que você entenda? Muitas das vezes Deus está falando contigo: tem solução, tem mudança, tem transformação. Eu quero mudar o quadro, eu quero mudar a história, eu quero fazer algo. E você está assim: mas será? E Deus está falando: ei, está na hora de ativar, está na hora de avançar, está na hora de fazer algo diferente, está na hora de mudar o quadro. Deus, o pastor até falou, mas eu acho que não vai. A palavra não é minha, é do Senhor. E aí acontece que ele levanta 12 homens, e 10 daqueles homens, 10 daqueles líderes, que ele levanta para colocar de frente com a congregação, eles começam a inflamar o povo. A Bíblia diz: inflamar o povo. Para vocês aí que gostam de enfermagem, medicina, quem é que costuma beber inflamação do paciente? Gostoso, né? Delícia. Porque quando a gente machuca, a gente chupa o sangue. Mas quando está inflamado, a gente come a inflamação. Hein? Já comeu? Já bebeu aquilo? Alguém já fez? Nojento, né? Fala: pastor, nossa, que nojo. Mas a verdade é essa: o que aqueles homens estavam fazendo era algo nojento.
Eles estavam inflamando o povo contra o ungido do Senhor. O que aqueles homens estavam fazendo era: ei, a promessa é de Deus, mas não vai acontecer não. Eles estavam dizendo que Deus era mentiroso. Eles estavam dizendo que Moisés era mentiroso. Eles estavam dizendo: não tem como. Eles estavam querendo apedrejar o líder, apedrejar o pastor da congregação, porque ele estava dando uma direção para eles que Deus havia dado. E aí? É podre? É nojento? Não é? No momento em que eu fiquei pensando, na hora que eu li isso na Bíblia, eu falei: pô, inflamar. Eu falei: eu tenho que falar um negócio nojento, para a pessoa entender o que realmente estava acontecendo. É algo forte. Mas como aqueles homens se levantam contra Moisés, então Caleb fez calar o povo. Falou: ei, foi Deus quem prometeu que vai acontecer. Se foi Deus quem falou, não importa o que acontece. Mas aqueles homens inflamaram o povo, ao ponto daquele povo murmurar, ao ponto daquele povo todo morrer no deserto, por causa de 10 homens, 10 líderes. Você presta atenção em algo que muitas das vezes a gente não acha ser tão sério. Muitas das vezes as coisas que nós falamos, elas fazem pessoas morrer no deserto. Muitas das vezes as coisas que nós fazemos, atitudes que nós tomamos, elas fazem com que algo seja completamente destruído. Esses dias eu estava subindo para a minha célula, e eu sempre ouvia algo, eu falava assim, não vou falar o que é, mas eu sempre ouvia e falava: paz. E agora eu não ouço mais. Na verdade, eu ouvi um louvor lá numa igreja, lá longe. E agora eu não ouço mais. Mas sabe o que acontece? Se levantaram os líderes, inflamaram o povo, destruíram a igreja. Pensa quantas pessoas podem morrer nisso. Meu Deus. Pensa quantas pessoas vão para o inferno nisso. É algo muito sério. Se levantaram os líderes, inflamaram o povo, destruíram a igreja. Complicado. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Números 14:6. Vai falar que Josué e Caleb eles ficaram indignados. Por quê? Porque o povo se levantou contra Deus, porque os líderes se levantaram contra o seu líder, se levantaram contra Deus, e aqueles homens eles tomam uma atitude, eles rasgam as suas próprias vestes. Enquanto alguns se levantam para apedrejar o líder, enquanto alguns se levantam para matar pessoas, aqueles homens falam assim: ei, peraí, vamos rasgar as vestes, vamos mostrar que nós precisamos de mudança, que nós precisamos ser transformados. Aqueles homens entenderam assim: ei, eu preciso começar em mim, eu preciso começar a mudar algo dentro de mim, e não ficar só olhando para o povo que está se perdendo. Indignaram e rasgaram suas vestes, não dos outros. Indignados fazem o bem e não tentam apedrejar os outros. Eu entendo que algo precisa mudar em mim e não nos outros. Algumas portas vão se fechar na sua vida se você não pegar essas chaves. O deserto não é para te matar, mas você precisa amadurecer no processo, suportar as adversidades. O deserto não é para te matar. Muitas vezes Deus vai te colocar no deserto, Deus vai te colocar em situações difíceis, mas não é para você morrer, mas você precisa entender: eu estou no deserto, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, mas se eu estou vivendo aqui, eu preciso suportar a coisa, porque não importa o gigante, não importa o calor, não importa as tempestades, não importa a situação que venha, Deus me prometeu, eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Ontem foi falado aqui, Mical estava do lado do rei, do lado do homem segundo o coração de Deus. Tinha tudo
para frutificar, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para avançar, mas ficou estéril por desprezar o que era do Senhor e por falar o que não devia. Já viu uma árvore quando muitas vezes ela está apodrecendo? Uma hora na raiz. Ela falava o que não devia. Muitas das vezes a gente não está dando fruto, muitas das vezes as coisas estão apodrecendo do nosso lado. Mas sabe qual é o problema? A nossa raiz. A nossa raiz. Nós é que estamos falando o que não devia. Nós estamos fazendo o que não devia. E aí acontece de quê? Começa a apodrecer o que era para ser fruto. Começa a matar ao invés de gerar vida. Tome cuidado com as suas palavras, atitudes, ações. As ações que você toma hoje podem destruir o seu chamado, o seu ministério, a sua família, o seu casamento, a sua liderança. Eu estava falando ontem com uma jovem, falei com ela, olha só, muitas das vezes as pessoas se levantam contra a tua vida, falam o que não devem falar. Só que você vê, os frutos que elas estão manifestando são podres. Esses frutos estão apodrecendo dia após dia, quem está morrendo é ela. Não se preocupa com o que dizem contra você. Não se preocupa com pessoas que se levantam contra você. Só continue seguindo a vontade de Deus. Se levantar, falar, fazer acontecer, muitos vão fazer. Mas continue cumprindo o propósito. Muitos, ao invés de gerar vida nos outros, acabam gerando morte por suas palavras mal intencionadas. Porém, quando você gerar vida, você gera posteridade, você gera descendência. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? O que fez com que Mical ficasse estéril foi o que saiu dela. Olha só como é que ela tratou o próprio marido. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, desprezou em seu coração e, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe arrumara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres. Muito obrigado, querida. A cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E agora o amarelo aqui você precisa prestar mais atenção. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um beijo, sem vergonha, se descobre a qualquer dos vadios. Ela pegou o marido, chamou de sem vergonha, disse que parecia um dos vadios, o rei de Israel, que estava dançando para o Senhor, que estava vivendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor é que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto me endurecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem tu falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Diga aleluia. Aleluia. Ou diga misericórdia. Ai, pastor, mas eu não consigo casar. Ai, pastor, parece que... Mas, cara, aí dá vontade de falar para a pessoa assim: cara, tu já viu como é que tu trata as pessoas? Hoje em dia, você tem que tomar cuidado, né? O cara que é solteiro, se ele chega para conversar com a mulher, tá me assediando. Mas peraí. Aí tu fala: peraí, pô, falou uma coisa, assédio. E aí a pessoa vem reclamar. Por quê? Não consigo isso, não consigo aquilo. Mas cheio de não me toque.
é cheio disso, é cheio daquilo. O cara não pode chegar perto, o cara não presta, esse aqui não sei o quê, esse aqui não tem o perfil, esse aqui é barrigudo, esse aqui é magrelo demais, esse aqui é assim. Aí tu fala, rapaz, não vai casar nunca. Ah, Senhor, será que é um castigo? Não, é a tua boca, é a tua língua, é os teus olhos. Eu não consigo avançar no meu emprego, vai falar mal de todo mundo, chega atrasado sempre, nunca vai, né? Nunca está disposto a fazer nada. Eu cheguei numa empresa há um tempo atrás, fui mandado embora de uma empresa, me mandaram embora na quinta. Na sexta-feira eu voltei para trabalhar, para ajudar o cara que não sabia o serviço, eu tinha que ensinar o serviço para ele. Na verdade, fui mandado embora na quarta, na quinta eu voltei. Já voltei com os currículos na mão, fui no chefe da outra empresa, pô, posso deixar o currículo contigo? Aí ele olhou para mim e falou assim, vou ter muito ruim de serviço, cara. Vou segurar teu currículo não. Volta segunda-feira que você está empregado. Foi o que ele falou comigo. E aí eu entrei na empresa. Fui mandado embora na quarta, na quinta eu estava empregado na outra empresa. Porque o cara já me observava trabalhando na outra empresa. Aí é o seguinte, depois eu falo o que eu fui mandado embora. Mas é o seguinte, acontece de que eu cheguei para trabalhar, primeira semana, primeiro mês, estou trabalhando, né? Sabe fazer? Sei. Sabe fazer? Não sei não, mas me ensina que eu faço. Ei, sabe fazer? Posso tentar. Era assim que eu trabalhava. O tempo todo, tudo que pedia para fazer, eu estava tentando fazer. Os caras que estavam lá na empresa lá de tempo, eu não faço nada não. O cara não promove ninguém, o cara não faz não sei o quê, o cara não sei mais o quê, esse cara não presta, esse cara não dá moral para ninguém. Eu falei, não posso ficar ouvindo esses caras porque vai dar ruim. E eu estou lá trabalhando. Num determinado dia, fiquei 6 meses na empresa já. Olhei na minha conta, meu pagamento, falei, ué, tem um dinheiro a mais nessa parada. Eita, Jesus. Aí eu fui lá, falei com ele, falei, olha só, entrou um dinheiro a mais na minha conta lá. Não sei se o Belo lá fez as contas errado, mas tem muito dinheiro lá a mais. Ele falou assim, ué, não te avisei não? Falei, mas o quê? Te promovi. Os caras reclamavam que estava 2 anos, 3 anos na empresa e não era promovido. Eu fui promovido sem pedir. Ele falou assim, pô, eu te vejo trabalhando, eu vejo que tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz não sei o quê. Eu vi que você tem potencial para ser melhor. Então eu te promovi. Aí eu falei, todo mundo reclamando do cara, que o cara não promovia, que pediu 300 vezes, que ele já fez 300 mil promessas. Eu não pedi e o cara me promoveu. Mas o que tu faz na tua empresa? Aí, que não sei o que, não avança porque murmura, reclama, faz, acontece, aí não vai para lugar nenhum. Eu não consigo amigos, mas também tem as pessoas aí que elas são espalha-montinho. As pessoas estão conversando, as pessoas se metem, falam um assunto que não tem nada a ver, hein? Menospreza o outro e fala assim, pô, não tem como andar com essa pessoa. Aí chega com aquele cabelo ali e assusta os amigos. Minha vida cada dia vai de mal a pior. Não é maldição de Deus, tem que tomar cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus gestos. Você muitas das vezes está falando o que não devia, tomando as atitudes erradas, desprezando as oportunidades que Deus te dá. E em segundo lugar, agora é rápido, primeiro lugar estava grande. Segundo lugar, indicador da frutificação é a compaixão. A compaixão é outra pista para a nossa frutificação. Aqueles que despertam a sua compaixão são aqueles que você tem sido enviado. Compaixão significa uma paixão pela cura, por remover um problema. Sem cultivar compaixão, nunca teremos um ministério realmente ungido. Mateus capítulo 14, verso 14. Quando Jesus deixou o barco, estava atravessando o mar. Ele viu uma numerosa multidão e sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. A indignação ela é contra a doença, mas a compaixão ela é a favor ali, é quem vai cuidar do doente. A compaixão ela é para quem está enfermo. A indignação é com a injustiça. A compaixão é com o injustiçado. Né? A indignação é contra o sistema.
sistema, a compaixão é para aquelas vítimas do sistema. A indignação é contra a pobreza. A compaixão é para com os pobres. E eu tenho falado com algumas pessoas, eu parei de dar dinheiro para os outros. Agora eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro. Amém? Amém. Quem quer aprender a ganhar dinheiro? Ninguém. Glória a Deus. Ao ver as multidões, Jesus sentiu-se grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele estava ensinando aos discípulos: ei, existem pessoas perdidas, existem pessoas que precisam de salvação. Jesus ele chega diante da multidão e fala assim: olha, essa gente está toda perdida, essa gente está sem direção, essa gente está sem caminho para ir. E Jesus estava mostrando isso para os discípulos e falando assim: eles estão como ovelhas sem pastor. E quantas pessoas você vê lá fora que elas assim, e não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. E muitas das vezes falta mensagem tua. E muitas das vezes falta compartilhar uma mensagem que está ali, bonita, já está sendo falada. E aquela pessoa vai ser completamente tocada pela pessoa. Quantas pessoas já foram tocadas por um vídeo aí de 30 segundos de uma palavra do pastor? Mas aí a gente, vou postar aqui no pegadinha, não sei o que, a zoeira. Eu vou postar aqui na indireta nos meus status. Porque estão falando de mim, que não sei o que. A gente posta um monte de indireta. Tem que aprender a postar direto. Direto. Palavra direta, palavra de vida, palavra de salvação, palavra de transformação. Esquecer as indiretas. Não se preocupa com o que o povo fala de você. Se preocupa com o que Deus pensa de você e o que você está ministrando de Deus para as pessoas. Tem muita gente perdida muitas das vezes e você perde tempo falando o que não deve, fazendo o que não deve e indo para lugar que está fora do teu propósito. Você tem que falar o certo, fazer o certo, em direção certa, na direção do teu propósito. Tem gente que não sabe para onde ir, mas ele quer levar os outros atrás dele. Mova-se de compaixão e siga o exemplo de Cristo. No momento em que você ver as multidões, por mais que aquela multidão esteja falando mal de você, por mais que aquela multidão, você olha e fala assim: isso aí não presta, mas você vai chegar de compaixão e falar: esse aqui é uma ovelha sem pastor. Isso aqui é uma ovelha que precisa ser cuidada, curada, transformada, moldada pelo poder de Cristo. Muitas pessoas são movidas pela indignação, mas muitas pela compaixão. Uns lutam para mudar o sistema, outros lutam para ajudar as pessoas que estão impotentes diante do sistema. Mas tanto a indignação quanto a compaixão vão indicar a alguém o caminho da frutificação. Aleluia. O que mais te toca? O que mais mexe com você? São pessoas perdidas? É a tua casa perdida? São situações que dia após dia elas estão mexendo com você e abalando as suas estruturas? Deus está falando: filho, é hora de você usar isso para ganhar, para transformar, para mudar corações. Quais são as pessoas que ativam a compaixão no seu coração? Temos que ser um povo que muitas das vezes fica indignado, mas outras vezes tomado pela mesma compaixão que tomou conta do nosso Senhor, que quando via pessoas enfermas, aflitas, exaustas, sem pastor e até mesmo famintas, ele se entregava por elas. E o terceiro indicador da frutificação é a paixão. Já viu o menino apaixonado? Ele bobo. Tempo de ser atropelado na rua. Faz de tudo pela menina, faz de tudo para conquistar, faz de tudo para... Parece que ele está flutuando. Se o carro atropelar, vai dar uns 3 mortais até cair no chão e quebrar o pescoço. A verdade vai tudo bobo. E a verdade é que quando o cara tem paixão, quando o cara está apaixonado, ele faz mesmo, ele vai em direção àquilo que Deus tem para ele. O cara está apaixonado pela menina, ele quer fazer tudo por ela. E o cara que está apaixonado pelo chamado, ele vai querer tocar o tempo todo, ele vai querer falar o tempo todo, ele vai querer fazer algo para viver a vontade e os planos e projetos de Deus. A verdade é essa. Aí quando o cara perde a paixão, tu manda ele vir orar. Ele vem. Tá com sono.
fome, ele não fica me olhando não, porque eu tô com fome. Aí o cidadão fala, perdeu a paixão, tô com fome. Porque eu estou com sono. Mas aí não, quando o cara está apaixonado, fala assim, pastor, deixa eu dar um colinho de fogo hoje aí, pastor, não está se lembrado, pastor, o quê? A verdade é ela. A paixão move o cidadão, a paixão faz o cidadão fazer algo sobrenatural na presença de Deus. Ele quer aprender, ele quer avançar, ele quer ler uma palavra, ele quer falar, ele quer orar. A pessoa apaixonada, ela quer fazer mais. Aí quando ela perde a paixão, Evangelho de João, capítulo 14, verso 31. Olha Jesus motivado de paixão. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus estava sabendo que eram os seus momentos finais. Jesus sabia que não vou durar muito, vou morrer logo. Vou ser humilhado, vou ser pisado, vou ser cuspido, vou ser maltratado. Aquela multidão que eu curei, aquela multidão que eu transformei a vida deles, que eu alimentei, que eu curei os seus filhos, que eu ressuscitei os seus filhos, são os mesmos que vão gritar com esse filho. Mas Jesus, ele estava motivado pelo que o Pai havia falado. Ele falou assim, o Pai me ama. O Pai me chamou para isso. Eu amo meu Pai. Então, eu estou aqui para cumprir o propósito. Eu estou aqui para viver o sacrifício se for necessário. Terça-feira nós falamos aí, terça-feira retrasada, né? Porque terça-feira agora não tem estudo. Mas terça-feira retrasada eu estava falando sobre as marcas de um guerreiro. E as marcas de um guerreiro é que ele não quer saber se ele está indo para a morte. Ele quer saber que ele está indo para a guerra. Se eu vou morrer, não importa. Eu estou indo para cumprir o propósito do reino. Eu estou indo para cumprir o propósito do reino. Eu estou indo para cumprir o meu propósito, o meu chamado. Eu sou apaixonado por isso. O guerreiro, ele vai para a guerra, ele não quer saber. Ele quer pegar a arma dele, o fuzil, né? E ele quer partir para dentro. Pode morrer, como ele pode matar, mas ele sabe para onde está indo. Você nunca terá sucesso com alguma coisa, a menos que ela se torne uma obsessão para você. Paixão é poder. Quando o desejo se torna tão profundo que conquista todo o nosso ser, ele torna-se uma obsessão. Obsessão é algo que controla os nossos pensamentos, o nosso tempo. Né? Conta essa história de uma menina. Os professores chamaram o pai dela na escola e falaram assim, pô, essa menina aí não vai dar. Ela fica o tempo todo para lá, para cá, para lá, para cá. Essa menina aí não tem futuro. Ela não consegue aprender. Ela não consegue prestar atenção na aula. Você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Você precisa procurar alguém para ajudar ela, mas ela não dá para ficar na escola. E dizem que essa mãe, ela procura um dos melhores psiquiatras, um dos melhores aleluia. Ela procura um dos melhores médicos para que ele olhe a menina. E aquele médico, ele leva a menina para uma sala, fica algumas horas com a menina. Daqui a pouco ele chama a mãe, deixa a menina na outra sala. E ele fala, olha lá sua filha. E a menina está assim. Aí ela falou assim, doutor, não tem chance mesmo não? Minha filha não tem jeito? Ele falou assim, tem jeito. Sabe o que acontece? Talvez ela não vai ser a melhor aluna de matemática. Talvez ela não será. Eita Jesus, aleluia. Glória a Deus. Talvez ela não vai ser a melhor aluna de matemática. Talvez ela não vai ser
Talvez ela não vá ser o sonho da família, mas você pode ter certeza, ela vai ser uma excelente bailarina. E aí dizem que aquela mãe coloca a menina no balé e ela se torna uma das principais bailarinas do Circo de Soleil. Elas dizem que aquela menina se torna muito famosa na dança. Talvez ela não tenha nem passado o 2º grau, mas a paixão que movia dentro daquela menina fez com que ela alcançasse lugares altos. O que te motiva? Qual é a paixão que gera dentro de você? Vou contar uma, só para vocês rirem, depois vocês estabilizam. Eu, dançarino, 8ª série, alguns já sabem dessa. Chegou no final do ano, professor de matemática, acho que era Carlos Alexandre, não do ano. Ele rapaz, teve um cidadão que dançou o ano inteiro aí. E agora dançou também, reprovado em matemática. Aí, ó, já era, não alcançou as notas. Fiquei reprovado em matemática na 8ª série. Ainda bem que tinha um provão. Aí uma amiga minha fez o provão pra mim. Não repitam isso. Eu não era crente naquela época. Mas a verdade é, eu era movido pela dança na 8ª série, só dançava, só queria dançar. Ao ponto do professor falar assim, rapaz, esse menino só dança. E aí chegou no final do ano, dançou também. E assim são com muitas pessoas. Um que fica aí tu fala assim, pô, esse cara aí talvez não vai passar na 8ª série, mas vai ser o melhor baterista. Esse cara aí talvez não sei o que, mas ele vai tocar um baixo, esse aí vai cantar, esse aí vai fazer isso, esse aí vai fazer aquilo, esse aí vai ser movido pela paixão de algo. A paixão ela nos mantém vivos, a paixão ela faz algo queimar dentro de nós dia após dia. E essa paixão que precisa mover dentro de nós, dentro da igreja, no chamado, essa paixão que precisa fazer com que a gente viva o propósito e o projeto de Deus todos os dias. A gente precisa ser apaixonado por fazer a obra de Deus, apaixonado na hora de entregar o louvor, apaixonado na hora de entregar a oferta, apaixonado na hora de pregar. Que você fala assim, tem chamado para pregar. Aí dá a oportunidade para o cidadão pregar, você fala, não vai pregar não, eu não sei o que, eu sou muito tímido, eu sou muito não sei o que. Tu fala assim, mas tu falou que tinha chamado, tu não queria? Não, rapaz, agarra a oportunidade e vai com tudo. Mas eu queria liderar os jovens, eu queria liderar a célula, eu queria fazer não sei o quê. Mas estava tão empolgado ontem, cadê a paixão? Perdi. Algo que nos toca, algo que nos motiva, algo que acende dentro de nós. Quando você dorme e acorda pensando em algo, isso se tornou uma obsessão, uma paixão. As células que prosperam são as células que mais crescem, células que avançam, células cujos líderes eles não pensam só. Hoje é quarta-feira, tem célula. O líder segunda-feira ele está assim, rapaz, quarta-feira vai ter célula, eu quero fazer não sei o quê, eu vou estudar a palavra, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e vou fazer assim, vou fazer não sei o quê, e aí eu vou fazer isso e aquilo, e eu vou chamar todo mundo. E aí tu fala assim, rapaz, o cara está empolgado e manda mensagem para todo mundo, e posta nos status e fala não sei o quê. A paixão por fazer algo, por liderar algo. É o louvor que eu estou liderando, é o teatro que eu estou liderando, é o grupo da faxina que eu estou liderando. A pessoa, no momento em que ela vai fazer algo, ela tem aquela paixão dentro dela. Eu quero liderar um grupo de oração, eu quero fazer. Ora, eu quero. Puxa o pessoal. Vai fazer não sei o que. Não, hoje não. Não, você tem que ser movido de paixão e começar a trazer e gerar fogo, gerar vida, dia após dia. Mas alguém pode dizer, eu não posso fazer nada para Deus porque eu não sinto essa paixão. Paixão é algo que se desenvolve, paixão se cultiva, abrindo-se
para aprender e aprendendo a ouvir. Mas a principal maneira que você desenvolver a paixão por algo é andando com alguém que já possui aquele tipo de paixão. Sabe aquela pessoa que te inspira? No momento que você vê a pessoa cantar, você fala assim, caraca, eu quero cantar igual. Tu vê o cidadão dançando e fala assim, rapaz, eu quero fazer um passo daquele. Quero fazer igual. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero lutar igual. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Eu quero, dia após dia, lutar e vencer o meu objetivo. Aquela pessoa que te inspira e tu fala, opa, eu quero ser igual a ele, eu quero pregar igual, eu quero orar igual, eu quero ter o mesmo fervor. São pessoas que te inspiram e o que você tem que fazer? Olha e fala assim, ai, como é que tu faz? Como é que é? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ei, me ensina como é que prega assim. Ei, me ensina como é que faz assim. Ei, me ensina por que tu faz assim, por que tu faz assado. Me ensina como é que é aquilo. Ei, como é que tu faz para cantar assim? Como é que tu faz para tocar assim? Como é que tu faz para isso? E aí você começa a andar com aquela pessoa que te inspira, para que você alcance aquilo que você quer. Porque a gente fica com medo. Ah, mas se eu for lá, vai achar que eu estou com inveja. Não, cara. Garra junto e deixa Deus te usar. É aquela pessoa que fala assim, uau. Quero que você se coloque de pé. Seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Fervor é ebulição. Quem tem paixão pega fogo rapidamente. Algo tem que pegar fogo dentro de você. Louvor, a oração, a adoração, a dança, receber as pessoas, trazer o perdido para a igreja. Você precisa ser tomado por um desejo de se entregar a Deus. Só podemos conquistar com o povo que está incendiado pela glória de Deus. Um povo que é intenso na presença dele. Nós só faremos a independência estremecer no momento em que nós entendermos quem Deus é nesse lugar. E que Ele, que é o Deus vitorioso, que é o Deus poderoso, que é o Deus que vence batalhas, que é o Deus que te chamou, que é o Deus que te tirou das drogas, da prostituição, é o Deus que te tirou de uma vida depressiva, está te dizendo, ei, você precisa ser intenso na minha presença, você precisa viver o teu chamado, você precisa viver o teu propósito, você precisa se entregar ainda mais por mim. Eu quero que talvez você entendeu essa palavra e quer se entregar ainda mais para o Senhor, quer viver ainda mais para o Senhor. Ah, Senhor, mas eu já sou crente. Ah, Senhor, mas eu não faço. Eu quero que você adore como nunca adorou. Eu quero que você se entregue como nunca se entregou. Eu quero que você que é crente, essa mensagem não é você mesmo. Mas é porque eu quero mais. Eu quero mais de você, eu quero mais de felicidade, eu quero mais fogo, eu quero mais vida. Nosso
Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você vai sair daqui ativado hoje. Glória a Deus. Eu vim sendo movido por uma indignação perdida, uma íntima compaixão contigo e por uma paixão para viver o meu propósito, para viver o meu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós acendemos luz. Vive intensamente a obra do Senhor. Vive intensamente o projeto que Deus tem na tua vida. Por mais que você tenha se frustrado, por mais que tenha acontecido diversas situações contra a tua vida, o teu casamento, ei, o teu ministério, o propósito e o projeto de Deus ainda não acabou sobre a tua vida. Então vive intensamente. Talvez para o mundo você vai ter que maneirar algumas coisas. Isso aqui não, vou devagar. Mas para Deus, não tenha limite não. Viva conforme Ele quer para você. Viva conforme Ele quer para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Só alguns avisos. Terça-feira, eu acredito que nós não teremos estudo.